Malaquias 3, versículos de 6 até o versículo 12. Diz o seguinte: irmãos e irmãs, a palavra do Senhor. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir as janelas dos céus ou do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui, até o versículo 12, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Irmãos, irmãs, hoje nós vamos seguir dentro dessa sequência de estudos que nós estamos fazendo. O tema geral, mordomia cristã. Então, a gente já deu o pontapé inicial dessa série de estudos na semana passada e, na verdade, na semana retrasada, vamos assim dizer, quando nós trabalhamos a mordomia dos bens, em se tratando daquilo que é material, em se tratando daquilo que é financeiro, que Deus nos disponibiliza para quê? Para que nós possamos administrá-los e administrá-los visando a glória, visando a honra do nome do nosso Deus. Então, hoje, na graça de Deus, ou com a graça de Deus, a gente vai começar mais um tópico, dentro desse tema geral, mordomia cristã, e de maneira específica, a mordomia relacionada aos bens materiais, aos bens financeiros. Então, conforme nós acabamos de ler, aqui nessa leitura inicial, nessa leitura introdutória, a gente vai trabalhar a questão dos dízimos, de maneira específica, dos dízimos no Antigo Testamento, na primeira parte, vamos assim dizer, das Escrituras Sagradas. Então, como palavra introdutória, como palavra inicial, o que é que nós podemos dizer? Nós podemos dizer, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus, dentro da sua sabedoria, que Deus, dentro da sua soberania, Ele tem um plano para tudo aquilo que Ele faz, para tudo aquilo que Ele realiza. Essa é uma das características que a gente nota de maneira muito clara quando a gente trabalha e estuda acerca das obras de Deus. Ele não faz nada solto, Ele não faz nada por fazer, Ele não faz nada de maneira aleatória, não, jamais. Ele segue e segue o plano, o planejamento que Ele mesmo, Deus, dentro da sua soberania, Ele idealizou. Então, a gente vê dentro da palavra de Deus que Ele teve um plano em relação à criação. E aí você percebe toda a ordem sequencial daquilo que a gente encontra entre o primeiro dia até o sexto dia da criação. Capítulo 1, capítulo 2 do livro de Gênesis nos mostra justamente acerca disso. Mas não só isso. Quando a gente segue dentro da narrativa bíblica, a gente vê também que Deus ele teve um plano na construção da arca na qual ia salvar Noé e a sua família. O mundo ali estava pervertido, o mundo ali estava corrompido e Deus iria executar o seu juízo através do dilúvio. E aí nós observamos o chamado que Deus faz em relação a Noé, as instruções que Deus dá a Noé para que assim esse plano pudesse ser levado a contento. Não só isso, quando a gente vê ainda no Antigo Testamento, a gente observa nas Escrituras Sagradas
Deus tendo um plano para a confecção do tabernáculo, que era o local no qual Deus se apresentaria, para que assim ele pudesse manter comunhão com o seu povo. A gente observa o mesmo princípio no que diz respeito à construção do templo, no tempo de Salomão, e aí você chega justamente a essa conclusão. Que conclusão? Para tudo Deus segue um plano, para tudo Deus tem um planejamento. E dentro desse aspecto e dentro dessa finalidade, a gente observa que Deus ele tem um plano no sentido financeiro para a manutenção, para o sustento da sua obra, a propagação do seu evangelho e a expansão do seu reino aqui neste mundo. E esse plano financeiro que Deus tem para esses objetivos, nós encontramos justamente aonde? Nós encontramos justamente na palavra de Deus. Então, é dentro desse sentido, é dentro desse contexto que a gente vai estudar, a começar de hoje, e teremos alguns estudos acerca do dízimo do Senhor, do dízimo do nosso Deus, que faz parte desse assunto relacionado à mordomia dos bens materiais, à mordomia dos bens financeiros. Só para nós termos uma ideia, irmãos e irmãs, biblicamente falando, nós encontramos pelo menos 36, preste atenção nesse número, nós encontramos pelo menos 36 passagens bíblicas que tratam acerca do dízimo, por todas as escrituras sagradas, por toda a palavra de Deus. Então, se Deus fala, se Deus repete, se Deus reitera, se Deus faz uso de 36 passagens bíblicas para ensinar acerca de um determinado tema, acerca de um determinado assunto, nós podemos chegar facilmente à conclusão que esse tema, esse assunto, ele é importante, dada justamente essa importância que Deus dá, iluminando, na verdade, inspirando pessoas para tratar desse tema. A palavra dízimo, irmãos e irmãs, é a palavra marcé no hebraico, e literalmente falando, significa a 10ª parte. Literalmente falando, significa a 10ª parte. É você pegar algo, dividir por 10 e pegar essa 10ª parte. É o dízimo, vamos assim dizer, é justamente onde nós encontramos o significado da palavra. Então, qual vai ser o nosso objetivo? Muito provavelmente, a começar de hoje, a gente trabalhar um pouco dentro do Antigo Testamento acerca desse tema. E aí como é que a gente vai fazer? A gente vai tratar essa questão dos dízimos no Antigo Testamento, pegando aqui que nós chamamos de período patriarcal, ou seja, o período dos patriarcas. Depois a gente vai pegar aqui que nós chamamos de período da lei, ou as instruções de Deus dentro da lei que ele deu a Israel, e ver aquilo que ele nos ensina acerca de dízimo. Depois, a gente vai ver um pouco, dentro da história de Israel, aquilo que está envolvido a esse assunto, ou seja, os dízimos do Senhor, e por fim, a gente vai trabalhar pelo menos um dos profetas, onde ele vai nos ensinar e vai detalhar algumas instruções em relação a esse tema, os dízimos. Então veja, vamos pegar o Antigo Testamento e subdividi-lo em 4 partes, em 4 divisões. A era dos patriarcas, depois as instruções na lei, depois exemplos na história do povo de Israel e depois instrução profética somente voltados para esse tema. Que tema? Os dízimos e dízimos do Senhor, para que a gente possa entender, para que a gente possa relembrar, para que a gente possa fixar a importância desse assunto, a importância desse tema nas Escrituras Sagradas. Então, vamos como que fazer uma viagem bíblica, uma viagem no Antigo Testamento. E aí, quando a gente passar essa primeira parte, a gente vai fazer a mesma coisa dentro do Novo Testamento. Então, talvez a gente use aí 2 ou 3 domingos para que a gente possa cobrir todo esse conteúdo. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos trabalhar a era patriarcal. Vamos trabalhar a era dos patriarcas, chamando a atenção pelo menos a 2 deles, a Abraão e a Jacó, e vermos dentro da vida desses homens como é que se insere essa questão dos dízimos, para que a gente possa ter essa visão mais aclarada acerca do assunto. Então, vamos começar pelo pai da fé. Vamos começar por Abraão, onde se inicia a narrativa bíblica no que diz respeito aos dízimos. Então, abram aí, por favor, livro de Gênesis, capítulo 14, livro de Gênesis, capítulo 14,
Vamos ver o texto que nós encontramos do versículo 18 até o versículo 24. Gênesis 14, versículos 18 até o versículo de número 24. Eu vou fazer a leitura, depois contextualizar e depois extrair alguns princípios aqui dessa passagem, que ela é riquíssima dentro desse assunto. Então, vamos começando aí, abrindo o texto e acompanhando a leitura. Gênesis 14, versículos 18 até o versículo de número 24. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Melquisedeque, rei de Salém, antiga Jerusalém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo, Deus Elion. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: Dar-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nenhuma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens de Ané, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Então, o que é que nós vemos aqui nesse texto, meus irmãos? O que é que nós observamos aqui nessa passagem, minhas irmãs? Nós encontramos, primeiramente, preste atenção nisso, nós encontramos, primeiramente, a primeira referência a dízimo na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Eu sei que eu sou um tanto repetitivo em algumas afirmações que faço, mas eu queria reiterar essa afirmação, dentro daquilo que eu já falei anteriormente, ou seja, para que nós entendamos um pouco da Bíblia, qual livro que a gente deve entender? O livro de Gênesis. Se você consegue ter um entendimento mais claro, se você consegue ter um entendimento mais profundo acerca do livro de Gênesis, você vai entender todas as Escrituras Sagradas. Por quê? Porque os temas centrais, os temas essenciais, que vão ser discorridos ao longo da Bíblia, até chegar em Apocalipse, eles vão começar onde? Em Gênesis, no livro dos começos. Então, esse mesmo princípio, essa mesma realidade, a gente vê aonde? A gente vê no que diz respeito os dízimos, especificamente falando, os dízimos e dízimos do Senhor. E aqui, quando nós observamos a passagem de Gênesis, a gente percebe a maneira natural como essa narrativa ela se coloca para cada um de nós. Isso aponta para quê? Para o fato de que, dentro do contexto de Abraão, dentro daquela realidade na qual ele vivia, a entrega dos dízimos ao Senhor já era uma prática comum, já era uma prática costumeira. Ou seja, o dízimo em si já era uma prática comum, já era uma prática costumeira. E aí a gente fica a se perguntar, e aí a gente fica a se indagar, de onde e de quem teria Abraão entendido a necessidade de entregar o dízimo do Senhor, o dízimo do nosso Deus? A gente não tem uma resposta clara, a gente não tem uma resposta cristalina nas Escrituras Sagradas. Todavia, meus irmãos, minhas irmãs, parece-nos evidente que ele, no caso Abraão, fizesse isso, ou seja, entregasse os dízimos e os dízimos ao Senhor, instruído pelo próprio Deus, para que assim ele pudesse se sujeitar à vontade do Senhor, à vontade de Deus, quanto à sua vida. É a mesma coisa que a gente observa em relação aos sacrifícios. E a gente vê isso lá em Gênesis 22, em outras passagens do primeiro livro das Escrituras Sagradas. Os patriarcas fazendo sacrifícios em adoração a Deus. Quem foi que os instruiu? Quem foi que os ensinou? Muito provavelmente o próprio Deus. Muito provavelmente o próprio Senhor. Então, essa mesma realidade, esse mesmo princípio você leva para onde? Para a questão dos dízimos.
E aí, quando nós analisamos essa questão histórica, a gente percebe facilmente que a prática dos dízimos, ela é antiga, mas ela é muito antiga mesmo. Na verdade, nós podemos afirmar que a prática dos dízimos, ela é tão antiga quanto a raça humana. Babilônios, melhor dizendo, gregos, romanos e árabes, eles pagavam o dízimo às suas respectivas divindades. E aí a gente vê uma série de registros históricos entre esses povos, apontando justamente para esse fato, apontando justamente para essa realidade, esse compromisso que eles tinham em entregar a 10ª parte dos seus recursos aos seus deuses, às suas divindades. E a gente vai ver que quando Abraão faz isso com Deus, não é nenhuma novidade, não, já era de certa forma um costume natural dentro daquele contexto. Então, em primeiro lugar, o que é que a gente observa? Essas informações gerais que a gente enxerga aqui nesse texto, que a gente enxerga aqui nessa passagem. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, se a gente for se ater aqui o texto, a gente vai perceber, num sentido mais específico, a gente vai perceber, num sentido mais detalhado, algumas características, algumas qualidades nessa postura, nesse comportamento que Abraão teve de entregar o dízimo a Deus, de entregar o dízimo ao Senhor. Aí você pode perguntar, mas quais são então essas características? O que é que chama a atenção de maneira mais específica aqui nessa passagem? Pelo menos 5 coisas. Pelo menos 5 coisas. A primeira delas, que a entrega do dízimo que Abraão, e aqui nesse contexto Abraão, fez a Deus, foi uma entrega voluntária. A primeira coisa que você enxerga, a primeira coisa que você vê, a primeira coisa que você entende nessa passagem é que Abraão, ele não foi coagido, ele não foi constrangido a chegar e pegar a 10ª parte e devolver ao Senhor. Não, jamais. Quando você vai ver o diálogo aqui que ele tem com Melquisedeque, você percebe justamente isso. Foi uma atitude natural, foi uma atitude espontânea que Abraão, ele teve. E é interessante, porque isso vai acontecer, centenas e centenas de anos antes da lei. Centenas e centenas de anos antes de Deus entregar a lei através de Moisés. Para ser exato, 462 anos de Deus dar a lei a Moisés, Abraão já entregava o dízimo a Deus, já entregava o dízimo ao Senhor. Então, o que a lei vai fazer lá na frente é regulamentar. O que a lei vai fazer lá na frente é detalhar. Mas a prática em si já era uma coisa convencional, já era uma coisa natural. E aí você percebe justamente isso, ou seja, a espontaneidade, a voluntariedade que Abraão ele teve de entregar o dízimo ao Senhor. Mas não só isso. Em segundo lugar, esse dízimo que Abraão ele entrega a Deus, ele foi dado em reconhecimento à sua mordomia. O dízimo que Abraão ele entrega a Deus, ele foi dado em reconhecimento à sua mordomia, ou seja, a mordomia de Abraão. Vejam aí, meus irmãos, o versículo 22, Gênesis 14, versículo 22. Olha só o que nós temos aqui nesse trecho, olha só o que nós temos aqui nessa passagem. Olha só, mas Abraão lhe respondeu, veja, levanto a mão ao Senhor, ele complementa, o Deus Altíssimo, Deus El Elyon, e ele complementa, o que possui os céus e a terra. Então Abraão sabia que toda a riqueza que ele possuía, que toda a riqueza que lhe pertencia, na verdade, não era dele, porque ele tinha, irmãos e irmãs, esse reconhecimento, ele tinha essa consciência que na verdade, tudo aquilo que não só nós possuímos, mas tudo aquilo que existe dentro da criação, pertence a quem? É de propriedade de quem? Do próprio Deus, do próprio Senhor. Então, é dentro desse contexto que a gente observa aqui a nossa função de mordomos de Deus. Deus, na sua misericórdia, Deus, na sua graça, Ele nos disponibiliza recursos, meios, benefícios para que nós possamos administrá-los, mas no fundo, tudo pertence a Ele, tudo pertence ao Senhor. É por isso que muitas vezes
algumas pessoas se equivocam quando dizem: eu vou dar o dízimo ao Senhor, eu vou dar o dízimo a Deus. Na verdade, não é questão de você dar. Na verdade, a questão é de você devolver. Por quê? Não lhe pertence nada. Foi por isso que eu trabalhei nos estudos anteriores essa questão da mordomia dos bens materiais, para que você possa entender que, financeiramente falando, materialmente falando, você não tem nada, absolutamente nada, você apenas administra. E daquilo que Deus lhe dá, daquilo que Deus lhe proporciona, daquilo que Deus lhe concede, Ele requer que você devolva a Ele a 10ª parte. Então você só dá aquilo que você tem, você só dá aquilo que você possui. Como você não tem nada, como você não possui nada, de tudo aquilo que Deus lhe dá para administrar, você faz o quê? Você devolve os 10%, você devolve a 10ª parte. Então, isso é a compreensão daquilo que seja mordomia dos bens materiais. Então, observe, o dízimo de Abraão, ele foi voluntário. O dízimo de Abraão, ele foi dado em reconhecimento à mordomia, a sua mordomia perante Deus. E, em terceiro lugar, o dízimo de Abraão, ele foi dado como tributo, em gratidão pelas bênçãos de Deus. Ele foi dado como um tributo, em gratidão às bênçãos de Deus. Veja aí o que nós encontramos no versículo 20. Veja aí, Gênesis 14, versículo 20. Diz o seguinte: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários, falava Melquisedeque a Abraão, nas tuas mãos. Então, quem foi que deu a vitória a Abraão? Foi Deus. E, na verdade, essa passagem, ela ocorre em virtude disso, né? Abraão, ele vai resgatar o seu sobrinho Ló, que havia sido sequestrado, e aí ele acaba vencendo os inimigos do seu sobrinho e de outros reis. Infelizmente, Ló, dentro desse contexto, ele acabou sendo levado cativo, e Abraão, ele vai libertá-los, vence aqueles inimigos, mas na verdade, ele não vence pela sua própria qualificação, ele não vence pela sua própria capacitação, mas veja que foi Deus quem concedeu a vitória a Abraão. Então, a entrega do dízimo de Abraão, ela está envolta justamente desse sentimento. Que sentimento? O sentimento de gratidão. Que sentimento? O sentimento de louvor, o sentimento de reconhecimento das bênçãos que Deus ele concede em nossas vidas. Vejam, meus irmãos, observe, minhas irmãs, o quanto de coisas se envolvem ou estão envolvidas nessa questão do dízimo. A questão da voluntariedade, o reconhecimento da nossa mordomia e a gratidão pelas bênçãos recebidas de Deus em relação à nossa vida. Então, em terceiro lugar. Em quarto lugar, o dízimo que Abraão deu aqui, ele foi um ato de adoração. O dízimo que Abraão deu aqui, ele foi um ato de adoração. Por quê? Ele foi dado a Melquisedeque. E quem era Melquisedeque? Sacerdote de Salém, antiga Jerusalém. Aqui alguns dizem que esse Melquisedeque podia ser uma pré-encarnação de Jesus Cristo, e na verdade, quando você vai olhar o livro aos Hebreus, tem muito a ver realmente esse raciocínio, mas eu não vou entrar aqui nesse método para a gente não desviar o foco. Mas o fato é o quê? Abraão chega perante um sacerdote do Senhor e entrega ao sacerdote do Senhor o dízimo do Senhor, como um ato de adoração, como um culto que ele estava prestando a Deus, como um culto que ele estava prestando ao Senhor. Então a gente vê aqui nessa postura de Abraão justamente isso, justamente essa postura de adorador. Mas não só isso. Em quinto lugar, pelo fato de ser fiel, pelo fato de entregar o dízimo ao Senhor, Abraão, ele foi abençoado tanto materialmente, mas sobretudo abençoado espiritualmente. E aqui eu faço uma observação, aqui eu faço uma ressalva, para que a gente não misture conceitos errados que infelizmente são colocados aí, onde as pessoas acabam pegando esse assunto, que conforme nós veremos, é um assunto tão belo,
conforme nós veremos, é um assunto bíblico, conforme nós veremos, é um assunto tão importante, e às vezes algumas pessoas acabam distorcendo e maculando para o seu próprio benefício, para o seu próprio bel prazer, essa questão relacionada aos dízimos. Agora, a gente não pode deixar de enxergar, a gente não pode deixar de ver que quando nós somos fiéis na devolução daquilo que pertence a Deus, daquilo que pertence ao Senhor, Ele vai nos abençoar. E a gente observa Abraão justamente nesse sentido, se tornou uma pessoa rica, próspera, e a gente vai ver depois, com seu filho Jacó, vai acontecer a mesma coisa. Eu não estou dizendo que isso aqui é uma regra, que você vai fazer esse tipo de investimento, que você vai fazer esse tipo de negociata com Deus, porque infelizmente muitos fazem, e acabam se dando mal. Então, existe sim, em alguns casos, essa relação, mas existem sim, em todos os casos, o quê? As bênçãos espirituais, essas sim, que Deus concede quando nós somos fiéis na entrega daquilo que lhe pertence. Abraão, por exemplo, ele foi reconhecido como amigo de Deus. Então ele se destacou dentro dessa condição e se destacou dentro dessa realidade. Então vejam, meus irmãos, 5 coisas que você observa, que você vê aqui na entrega do dízimo de Abraão. Foi entrega voluntária, assim também deve ser a nossa devolução dos nossos dízimos, das nossas ofertas. A gente não deve fazer constrangido, a gente não deve fazer por uma mera obrigação, a gente não deve fazer porque as outras pessoas estão olhando, não, jamais. Tem que se ter voluntariedade, tem que se ter espontaneidade, para que a gente possa agir de maneira que Deus se agrade. Mas não só isso, a gente tem que entregar os nossos dízimos tendo esse sentimento de reconhecimento. Que sentimento de reconhecimento? Que nós somos apenas mordomos de Deus, somos apenas mordomos do Senhor. Ele nos dá muito, e requer que nós devolvamos a 10ª parte. É interessante porque, se você analisar, a proporção é muito pequena, né? A proporção é muito pequena. Deus lhe dá 90% das bênçãos para que você possa administrar, e Ele requer apenas 10%. Então é uma proporção muito pequena mesmo. Isso envolve justamente a nossa situação enquanto mordomos. Mas não só isso, nós devemos, ao entregar os nossos dízimos ao Senhor, sempre fazê-lo movidos de gratidão. Gratidão pelo sustento, gratidão pela provisão, porque em cada momento, meus irmãos, em cada instante, minhas irmãs, e via de regra eu falo isso, que a gente vem aqui à frente e que a gente entrega os nossos dízimos e as nossas ofertas, isso é uma comprovação de quê? Que Deus ele está nos suprindo, que Deus está providenciando aquilo que é necessário para a nossa vida, até porque Ele requer que a gente devolva a 10ª parte de tudo que Ele nos dá para a nossa provisão. Então, a cada momento, a cada instante que a gente vem aqui à frente, que a gente entrega os nossos dízimos, isso é um testemunho, isso é uma proclamação a tudo e a todos de que Deus ele é providente em relação à nossa vida. Ele não nos deixa faltar nada para o nosso suprimento, Ele não nos deixa faltar nada para o nosso sustento no sentido físico, no sentido material. Então, por isso, a gente deve fazer movido por um sentimento de gratidão. Mas não só isso, a gente deve devolver a 10ª parte que Deus ele requer para si como um ato de adoração. Tanto é que o ofertório ele faz parte do culto, ele é um dos elementos do culto solene, como são os cânticos, as orações, a leitura e a pregação da palavra, a ministração da Santa Ceia, a ministração do batismo. Então são elementos que configuram o nosso culto solene, e dentre eles o quê? O nosso ofertório, a entrega dos dízimos e a entrega das ofertas. Então é um ato sim de adoração. Toda vez que a gente vem, deposita aqui à frente, toda vez que a gente vem, devolve o nosso dízimo, nós estamos demonstrando o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso reconhecimento, a grandeza do nosso Deus, a grandeza do nosso Senhor. E por fim, quando nós fazemos isso, nós somos abençoados. A gente vai ver um pouco mais adiante, dentro do contexto da nação de Israel, naquilo que o profeta Malaquias fala, e a gente até leu na leitura introdutória da nossa lição, como o povo de Israel estava sendo amaldiçoado pelo fato de serem infiéis na entrega dos dízimos das ofertas. Ali acontecia o processo inverso. Ao invés de serem abençoados, eles estavam sendo amaldiçoados. Então isso mostra que, se você faz aquilo que é certo,
com a motivação correta, não se preocupe, num sentido ou noutro ou noutros, Deus ele vai lhe abençoar, se não materialmente, mas com toda certeza espiritualmente. Na verdade, materialmente também, porque com toda certeza eu lhe digo uma coisa: Deus ele não vai deixar de lhe suprir daquilo que você precisa. Então não é você retendo a 10ª parte daquilo que ele requer que vai fazer com que você tenha um sustento que você precisa. Não, mas é sendo fiel, entregando aquilo que Deus requer de você, para que você possa ver a ação, a atuação de Deus na sua vida, lhe suprindo de todas as suas necessidades materiais, de todas as suas necessidades físicas. Por quê? O nosso Deus ele não é um Deus inconsequente. O nosso Deus não é um Deus irracional, de exigir algo de nós que venha nos prejudicar. Não, na sua bondade, na sua sabedoria, aquilo que ele exige é porque ele sabe que é bom. Aquilo que ele exige é porque ele sabe que a gente pode fazer. Nós temos condições para isso. E também a gente vê isso no que diz respeito aos dízimos e às ofertas. Ok, meus irmãos? Então, em primeiro lugar, o que é que a gente vê? Era patriarcal. Em primeiro lugar, o que é que a gente vê aqui? Abraão entregando os seus dízimos e as suas ofertas. Vamos trabalhar mais um personagem da era patriarcal? E aí depois eu dou uma paradinha para os irmãos fazerem alguma pergunta. Avancem aí as suas Bíblias, aqui vai ser mais rápido. Livro de Gênesis, capítulo 28. A gente vê agora Jacó e depois eu dou uma paradinha antes de entrar na lei. Gênesis 28, versículos 18 até o versículo número 22. Qual o contexto aqui? Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, pelo fato de ele ter enganado, ludibriado seu irmão. Ele tem a visão da escada, desse processo de fuga, e agora vai se dar o que a gente vai ler aqui na passagem, e a gente vai ver como isso estará relacionado à questão dos dízimos. Veja, versículo 18. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Verso 22. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Eu pergunto, meus irmãos, de onde é que Jacó tinha inventado essa história de dízimo? Como é, Marisa? Do seu avô, no caso Abraão, que passou para o seu pai Isaac, e que chegou a ele Jacó, porque as informações, meus irmãos, dentro daquele contexto antigo, era passada assim, de pai para filho, de geração em geração, costumes, práticas, histórias, informações e assim sucessivamente. Então, é dentro dessa realidade que a gente observa aqui esse comportamento de Jacó, e ele faz esse voto: se Deus lhe suprisse ao longo da sua empreitada, e foi uma empreitada de dezenas de anos, se Deus o protegesse ao longo de toda a sua empreitada, e foi uma longa empreitada mesmo, sujeita a muitos riscos, inclusive por causa de dificuldades de relacionamento que ele ia ter com Labão, o seu sogro, e ele voltasse em paz para a sua casa, ele iria ter a Deus como seu Senhor, e iria lhe dar o quê? Iria lhe devolver o quê? O dízimo. E é interessante que é justamente isso que acontece. Jacó vai, sofre um pouco, sofre. Tanto é que ele trabalha 7 anos de graça, né? Em virtude de Labão ter enganado. É poupado de perder a sua vida quando Labão vai ao seu encalço pelo fato dele ter fugido com as suas mulheres e os seus netos. Mas quando você olha aqui essa passagem, e isso que Jacó pede, você percebe que ele obteve do Senhor tudo. Ele foi e voltou em paz. Olha só que coisa interessante. Foi um caminho tortuoso? Foi. Com algumas dificuldades? Com toda certeza.
Mas aqui, meus irmãos, a gente não deve estar no mérito do meio. A gente deve considerar o quê? O fim. Então, o fim foi alcançado, o objetivo foi alcançado. E aí a gente vai ver o relacionamento que Jacó vai ter em relação a Deus, e a partir dele vão surgir as 12 tribos, e assim a sequência da história da salvação. Então, ele assume esse compromisso. Aqui a gente vê o dízimo como um ato de adoração. Aqui a gente vê Jacó reconhecendo a sua mordomia. Aqui a gente vê Jacó sendo grato a Deus pelos benefícios que receberia. Ou seja, muitos dos princípios que a gente viu ali com Abraão, a gente vê aqui com Jacó. Por quê? São princípios que acompanham o dízimo, a nossa fidelidade em relação à entrega daquilo que Deus ele requer. Ok? Então você vê Abraão, você vê Jacó, os patriarcas, entregando, ensinando e mostrando a necessidade de nós sermos fiéis naquilo que Deus ele nos entrega para administrar. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.